Entender a verdadeira natureza do tempo e o espaço é entender a si mesmo, é entender a própria existência, é desvendar o propósito essencial do porquê você está aqui como um ser humano. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e nesse canal o objetivo é compartilhar com você conteúdos de autoconhecimento, de expansão de consciência, lhe ajudar na jornada do despertar para uma nova vida, para a sua verdadeira essência. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal para receber mais vídeos como esse e continuar na sua jornada de expansão de si mesmo. Bom, quando falamos de tempo e espaço e compreender a natureza desses dois aspectos que formam toda a realidade que estamos percebendo, é compreender em essência o que você é. Isso porque desvendar a natureza do tempo e do espaço é desvendar do porquê existe tudo que existe. E aí que é nesse momento que a gente vai fundo no propósito do porquê o ser humano existe, ou o propósito do porquê você está aqui. A expansão de consciência, o autoconhecimento, ele já nos conduz a esse caminho de sair das narrativas, sair da Matrix, sair do modo comum que o ser humano aprendeu a se ver e a ver a sociedade. É sobre sair da ideia também que o ser humano é o centro de tudo. É sobre você ir além das palavras. É sobre você se comunicar com Deus, com o universo, com uma inteligência superior, de uma forma que a própria mente não pode compreender. Por isso que muito do que vamos conversar aqui talvez seja normal não fazer sentido para você ainda. Mas se já faz sentido para você, significa que você já está nessa jornada também de expansão. Mas mesmo que de início não faça sentido, fique presente, fique atento. Permita-se a sua mente, a sua consciência, a sua alma experienciar e ouvir conteúdos como esse, porque de início foi o que aconteceu comigo também. Eu ouvia muita coisa que fazia sentido, mas eu não entendia. Tinha uma profundidade, mas eu não compreendia. O que acontece é que o propósito do ser humano, de estarmos aqui como ser humano, o propósito essencial é descobrirmos algo a mais que a materialidade. É compreender que até mesmo a materialidade que a gente vê, ela só é percebida como material, algo é só percebido como sólido, devido à percepção dos nossos cinco sentidos. Hoje é muito fácil de provar isso, e não é apenas uma ideia mirabolante, de que tudo é energia. Então, aquilo que a gente vê como sólido pode ser a rocha mais sólida, né, o ferro mais impenetrável, na verdade é energia em movimento. Está em uma diferente frequência, né, está numa vibração diferente, e por isso, por exemplo, nós com o nosso próprio corpo não conseguimos afetar diretamente uma rocha, né, a não ser que tivéssemos com alguma ferramenta. Não conseguimos afetar um ferro inoxidável, mas existem outros materiais que tornam aquilo penetrável. Ou seja, tudo é energia se fundindo, tudo é energia se conectando. A questão, até o nosso próprio corpo, né? Podemos dizer que o nosso corpo ele é energia em movimento e ele parece sólido, ele só parece sólido. Porque na verdade, se botarmos a nossa mão em um microscópio, vamos ver que é só energia, células em movimento. Por que eu estou falando isso? Porque precisamos expandir a nossa mente, sair um pouco do materialismo de que o mundo material ele é real. Ele não é real. Assim como esse microfone, ele é real para mim, está aqui sólido, mas se eu coloco um microscópio aqui, eu vou perceber ele em forma de energia. Então, ele tem essa forma, ele ganha essa forma e ele se mantém nessa forma, o qual eu percebo, justamente porque a minha percepção está assim. Os meus cinco sentidos, eles estão a todo momento percebendo o mundo material da forma que a gente percebe. Mas o ser humano, quando você avança nesse autoconhecimento de reconhecer o, o paradigma maior que a gente vence, que a gente vive, que é o paradigma do materialismo,
vamos abrindo a nossa mente então para novos conhecimentos e com isso novas percepções. Para sair do domínio total desses 5 sentidos e você perceber que existe algo a mais, para além do que os 5 sentidos mostram para você, é necessário você reconhecer que a sua atenção, a sua consciência, a sua mente está presa em uma narrativa, em um modo automático de reagir, de pensar sobre si e sobre a vida. Mas não pensamos diferente sobre a vida sem reconhecermos a diferença em nós. O que acontece com a expansão de consciência e o propósito, né, e o revelar do propósito divino, é que você já não se percebe mais apenas como uma pessoa. Você desperta para um observador interno que agora ele consegue ver com mais facilidade o movimento da sua mente. Então a gente percebe que tudo que estávamos pensando desde jovem, ou tudo que a nossa mente está sempre trazendo à tona, são apenas nomes, conceitos, que nos separam da vida, que nos separam até mesmo de um objeto que a gente possa observar, que a gente possa ter um contato mais direto. É o pensamento preso, né, nas suas próprias narrativas que nos separam do contato direto, por exemplo, com uma planta, com uma árvore. Não que você vai ter uma conexão diferente, mas você vai perceber que você não está separado da natureza. O que nos separa da natureza, da vida, o que nos torna um eu separado de tudo e de todos, é essa total identificação com o próprio pensamento. E aí vem uma grande abertura e portais realmente para essa dimensão de entendimento, quando falamos em compreender a natureza do tempo e do espaço. Isso porque o tempo é algo que só existe na própria mente humana. Eckhart Tolle é um grande mestre, reconhecido como um mestre espiritual, autor de livros best-seller como O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Ele fala exatamente assim, que todos nós, em última análise, somos essa consciência em forma de pessoa. Ou seja, nós estamos assumindo aqui uma forma de pessoa, mas nós somos algo a mais do que apenas a pessoa. Existe algo em seu interior que não está separado desse espaço, que não é algo separado do silêncio. E veja só, o espaço e o silêncio, que é duas coisas aí que está totalmente ligada ao tempo e o espaço, porque silêncio é o mesmo que agora você não consegue perceber o silêncio atrelado ao tempo, ou seja, o silêncio não é uma lembrança, o silêncio não é uma imaginação. E tudo que você lembra lhe traz tempo. Tudo que você imagina lhe traz tempo. Traz futuro, traz passado. O silêncio é algo que lhe conecta ao agora. Então, o silêncio ele é sem tempo. Você não consegue lembrar do silêncio. Você consegue perceber o silêncio. Agora, veja só. Tanto o silêncio quanto o espaço, eles não são percebidos pelos nossos 5 sentidos. Se você prestar atenção. O silêncio e o espaço, eles não são percebidos pelos 5 sentidos. Por quê? A audição está atenta a tudo que faz um som. Muito provavelmente você está ouvindo e prestando atenção nas minhas palavras, mas não está colocando a sua atenção também nos espaços que existem entre as palavras. O silêncio que existe entre cada palavra também é fundamental. A nossa capacidade de ver, ou seja, nosso aparelho visual, né, nossos olhos, eles estão vendo tudo que bloqueia a luz. E a gente consegue ver a distância, né, de um objeto para o outro, mas eles não estão atentos a perceber o espaço que existe entre um objeto e outro. Existe um espaço entre eu e a câmera. Existe um espaço entre o microfone e a minha boca. E esse espaço é também fundamental. É também essencial. Então, a consciência do ser humano, identificada com a corrente de pensamento, utiliza dos 5 sentidos para perceber a existência, perceber a realidade em si. E com isso deixamos de
perceber como estamos internamente, percebendo, ou seja, a gente já não está mais atento ao que está rodando em nossa mente, a gente já não está mais atento ao que está rodando, ao que está acontecendo com as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente passa a viver em um sistema de ação e reação, porque não existe espaço de escolha, não existe silêncio para perceber o próprio barulho. E com isso a gente passa a ignorar muitas vezes até mesmo um vazio que preenche. Parece um paradoxo, mas existe um vazio em cada um de nós, que é esse espaço da consciência, que é esse silêncio que está para além da própria mente falante, da própria conversa interior dos pensamentos, mas que ignoramos, fugimos, justamente porque não existe a possibilidade de você sair do modo reativo. Então é como se todos nós, na identificação com o pensamento, estamos também com uma grande ferida. A ferida de não dar espaço a si mesmo. E a gente aprende, por muitas crenças e, como eu falei, a consciência da mente materialista é de estarmos sempre nos preenchendo, queremos ser mais. Quando que o verdadeiro poder surge quando você reconhece, acolhe, integra o próprio silêncio, o próprio espaço. Então, a natureza do tempo e do espaço, ela se revela como algo essencial e importante para tornar também fundamental ou para trazer propósito também para a própria matéria. Existe esse questionamento, né? Mas se estamos aqui como um ser mortal, né? Nesse corpo, esse veículo chamado nosso corpo, ele é mortal. Estamos aqui em forma materialista, embora a gente saiba que é tudo energia em diferentes níveis de frequência e vibração. Qual o sentido, então, se o nosso propósito é voltar para algo espiritual, voltar a dar sentido ou a ver sentido, porque de início, enquanto a gente não reconhece, não rompe, né, com o discurso automático da mente, parece não ter sentido no silêncio. Parece não haver significado em você dar espaço, em você ser espaço. Qual que é o propósito, então, de voltarmos para essa dimensão que muitos autores, assim como Eckhart Tolle, chama de não manifesto? O mundo manifestado é esse que você vê. Você vê uma caneta, você vê, né, uma squeeze de água, você consegue me ver. Esse é o mundo manifesto. O não manifesto, ele está presente no manifesto a todo instante. Por exemplo, como eu falei, entre essas minhas palavras existe silêncio. E o silêncio, ele não é algo, ele é não manifesto. E a forma que Eckhart Tolle chama de não manifesto, assim como outros autores, é realmente a forma de dizer algo sem transformar em um conceito. Porque sempre quando você aponta para algo, aquilo é criado uma ideia em torno daquilo. A mente converte novamente em um nome, em um conhecimento. Não manifesto é porque é algo não manifestado. Não há como você dar um nome. E o silêncio é não manifesto. O espaço é não manifesto. O propósito, então, de estarmos aqui ocupando espaço, ou seja, em matéria, e ao mesmo tempo criando o tempo, é para trazer significado à eternidade e à infinitude. A infinitude do espaço. O propósito essencial do ser humano é voltar à unidade com a vida. E voltar à unidade com a vida nada mais é do que você eliminar o eu que você criou separado da existência. O ser humano se vê realmente, e estamos realmente em um ser, em um veículo, poderíamos dizer, separado do mundo à nossa volta. Mas não significa que estamos desconectados da existência, da unicidade. Mas através da alienação com a própria mente, através de todo o domínio, né, da Matrix que a gente acaba se identificando
e vivendo e acreditando que somos apenas o corpo material que vive e que um dia vai morrer, a gente passa agora a ter uma relação conosco mesmo. Por isso que, embora todos nós já somos um em unidade com o Deus, com o todo, com o ser que nos habita, é natural vivermos em uma relação dualista conosco mesmo. Porque agora tem aquele que pensa, que julga, que está narrando a realidade a todo instante para você, e tem você que está ouvindo isso, que sabe o que está acontecendo na sua mente. Mas, dependendo do nível de interação, de identificação, sequer reconhece que é a sua própria mente que está criando todas as narrativas, todos os problemas, todas as culpas, todas as desilusões. Só acontece e está acontecendo somente na própria mente da pessoa. Mas 99%, poderia dizer assim ainda, da humanidade vive nesse estado de consciência, de total domínio do próprio pensamento, ou de total identificação com o modo reativo de pensar, e numa relação dualista consigo mesmo, sem perceber. São níveis de despertar que vamos acessando. E existem muitos níveis. Mas um primeiro momento, acho que um dos maiores viragens de chave que aconteceu comigo, foi eu perceber que eu não era o pensamento que estava pensando. É você dar um pequeno espaço, você perceber o silêncio e reconhecer que o barulho e o que está lhe incomodando não vem de fora, vem das narrativas da própria mente. De início, então, você talvez não silencie os pensamentos e não consiga silenciá-los, porque silenciar é o mesmo que você eliminar realmente uma parte sua que você acreditava ser você. Então, isso é um choque muito grande. É chamado isso como a noite escura da alma, porque é quando você aceita uma morte interior. E isso, poderíamos dizer que conscientemente ninguém quer o seu fim. Então, se hoje você está identificado com a sua própria mente, é natural você não querer essa mudança. É natural você resistir à luz. É comum, melhor dizendo, né? O natural seríamos buscar aquilo que realmente vai nos completar. Mas é comum negarmos porque estamos tão identificados com a escuridão, tão identificados com as narrativas, que a gente não quer o silêncio, a gente não quer espaço, a gente não quer liberdade. A gente fala que quer ser livre, mas a liberdade que a gente quer precisa estar dentro dos parâmetros que a gente estipulou do que é liberdade. Geralmente, parâmetros materialistas. Então, essa verdadeira liberdade passa pela noite escura da alma. É a liberdade de você se perceber como algo infinito. Essa é a liberdade de você reconhecer uma consciência muito mais ampla do que apenas a consciência de ser uma pessoa. E então o tempo e o espaço, eles tornam-se algo essencial para se deslumbrar do seu próprio propósito da sua existência. Você está aqui para cumprir o propósito divino da existência. Porque, em outras palavras, Deus utiliza nossos olhos para ver a própria criação, para presenciar a maravilha de o desabrochar de uma rosa. São através dos seus olhos que a própria vida, a própria existência, que não está desconectada de nós, toma consciência de si mesma. E tomar consciência nada mais é do que reconhecer, veja só, eu sou real, veja só, quanto é belo e quanto é efêmero todo esse mundo da forma, né? Quanto é momentâneo, tudo isso que ganhou forma, seja uma planta, seja uma árvore, seja uma montanha, seja algo que o próprio ser humano criou, somos nós que podemos tomar consciência de que aquilo está ali, de que aquilo é real. Assim como você, esse é o revelar do propósito divino, você tomar consciência de que você é real. É por isso que o tempo e o espaço, eles possuem uma importância, melhor dizendo, necessária. É quase que o vazio existe para dar significado àquilo que não é vazio. E aquilo que não é vazio dá significado para
o que é vazio, o que não existe. Então, estamos aqui nessa forma mais densa de matéria e tudo que existe, né, assim como não há como existir a percepção de espaço se não tiver dois pontos de referência. Aqui está a minha mão e aqui está minha outra palma da mão. Nesse meio tem um espaço vazio, correto? Se não tivesse esses dois pontos de referência, não teria como você perceber esse espaço. E assim como, né, poderíamos ir lá atrás, depois do Big Bang, quando existiu uma explosão e então o universo se fez em matéria e de duas coisas se formou agora milhares de coisas. E a nossa própria existência, vida, a gente percebe 1 milhão de coisas agora materiais. Só que todas elas carregam esse propósito de descobrir o que não é material. Descobrir o não manifesto. É o mesmo que descobrir Deus na sua própria existência. Um caminho, então, para a gente fazer esse vídeo não ficar tão longo, um caminho para você acessar essa dimensão, se você ouviu até aqui, eu já deixo os parabéns, porque esse é um vídeo realmente disruptivo, que vai muito contra, né, as crenças ou aquilo que a gente passou a acreditar como natural. Existem dois portais, principalmente nessa questão de você perceber o espaço e o silêncio. É você reconhecer que a natureza do espaço é que ele não é vazio, ele é puro potencial. Então, respondendo, né, a talvez o assunto principal desse vídeo, qual que é a natureza do tempo e do espaço? A natureza do tempo é o agora. O agora é o silêncio que existe agora. Então, para você se conectar com o agora, um portal é você perceber o silêncio que existe no seu agora. Mas vamos lá, não é sobre ouvir nada. Ouvir a sua mente, os seus ouvidos, né, a sua audição está captando os sons, os ruídos, as palavras. É sobre você perceber que existe o silêncio por baixo de todo o barulho que está acontecendo à sua volta. Seja o barulho de um vídeo que você está vendo, seja o barulho de um cachorro latindo. Perceba que todo som, todo barulho, ele nasce do silêncio e morre no silêncio. E o silêncio, ele é algo também real. Então, perceber o silêncio não é ouvir nada, é apenas tomar consciência. Existe silêncio. Porque quando você coloca essa atenção no silêncio, o que lhe permite perceber o silêncio à sua volta, fora de você, é o silêncio que já existe em seu interior. E aí você dá uma abertura para si mesmo. É uma abertura para a sua própria consciência. Despertar do sonho do barulho, do sonho da forma. Assim acontece com o espaço. É fácil você notar, poxa, tem espaço à minha volta. Eu estou aqui em um cômodo e se não existisse espaço aqui, eu não conseguiria estar aqui. Então o espaço vazio é importante. Mas você tomar consciência do espaço é diferente. Não é só você olhar, é você perceber. Veja que importante que é esse espaço. Por isso que você olhar para um céu numa noite estrelada, numa noite clara, o que mais chama atenção e o que mais realmente impacta não são as estrelas, não é a lua que está ali, mas o vazio do espaço. E eu fico impressionado muito mais à noite, durante o dia também. Eu gosto muito de olhar para o céu num dia claro, num dia que não tem uma nuvem no céu, porque tu olha e vê a dimensão do espaço vazio, aquilo que não tem forma nenhuma. Você percebe a infinidade. E aquilo, obviamente, hoje para mim tem um significado completamente diferente, porque é como se eu estivesse me vendo naquela infinitude. Todos nós somos seres infinitos, porque, em última análise, somos essa consciência observadora.
não apenas um ponto no universo, somos o universo em si. E a natureza do tempo e do espaço é essa. O espaço, então, ele sempre esteve aqui. O vazio, ele nunca deixou de... Ele não passou a existir. Ele é algo que sempre já existiu, sempre esteve presente. Assim como o silêncio. O silêncio não é algo criado por Deus. O silêncio é o próprio Deus. Assim como o espaço. E o ser humano, e você estar aqui como ser humano, tem essa capacidade transcendental de você se conectar a um espaço, a um silêncio que já existe em seu interior. E com isso, você passar a integrar todas as formas que acontecem na sua vida. Formas de pensamento, sentimento. Então, o momento que você começa realmente e acolhe tudo que você é físico, porque agora você descobriu uma dimensão em você que é não física. E não está nada relacionado, e não precisamos imaginar nada de que é algo que é um espírito, que é espiritual, que é... Não, é apenas a consciência de que você também é espaço e também é silêncio. Coloque em prática, faça esse exercício de perceber os espaços, né? Seja dentro de um cômodo onde você estiver na sua casa, seja você indo na rua num dia ensolarado, como eu falei, percebendo o céu azul, aquele espaço, aquela imensidão. Seja onde você está agora, perceba o silêncio entre as palavras. Porque quando você dá atenção para essas dimensões, significa que você está dando espaço para a dimensão essencial que existe em seu interior, que existe já na sua consciência, que já existe aí dentro. É quando a gente tira a atenção, então, dos 5 sentidos e traz para algo real. Por que é algo real? Porque os 5 sentidos eles estão sempre percebendo aquilo que é temporal, que é momentâneo, que está em passagem, né? Que está, de certo modo, agora existe, mas um dia não existirá mais. O som que você ouve ele é sempre momentâneo, ele termina e acaba. Quando não nos conectamos a essa dimensão do que é realmente real, do que realmente não deixa de existir, a gente fica perdido no medo, na frustração, na busca incessante por aquilo que não vai nos preencher. Espero que esse vídeo, essa reflexão tenha lhe ajudado, você que está no caminho do despertar, na jornada de expansão de consciência, na busca por autoconhecimento. Esse foi um dos principais caminhos que eu utilizei e que viraram grandes chaves na minha vida, né? Os livros de Eckhart Tolle, mas principalmente esse entendimento do tempo e do espaço. O tempo, ele é agora, né? O tempo, ele nunca vai deixar de ser agora. A nossa mente é que cria o passado, cria o futuro, né? Utiliza da lembrança, da imaginação. É a mente que cria o tempo. Lembre-se, o silêncio lhe conecta ao agora. E o espaço abre espaço também em seu interior. Despertar para essas dimensões é despertar para a sua verdadeira essência. É despertar para o propósito essencial do porquê você está aqui. Você está aqui para reconhecer tudo isso que é o mundo manifestado. A natureza, todas as formas. Você está aqui para reconhecer, porque você é a consciência reconhecendo a si mesma. Que todos nós, em última análise, somos um. E estamos conectados a essa unidade da vida, de Deus, do universo. Um grande abraço. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de seguir o canal. E se você quer avançar nessa jornada de uma forma mais organizada ou com um acompanhamento mais detalhado, no link aqui abaixo tem o VSL, que é o meu atual treinamento de transformação pessoal, de mudança de consciência. O VSL é Viva Sua Liberdade. Se você estiver vendo esse vídeo em algum tempo que o link já não esteja mais disponível para esse treinamento, muito provavelmente o link que você vai clicar aqui abaixo vai estar lhe direcionando você também para alguma outra página, algum outro suporte, algum outro acompanhamento. Então, não deixe de investir tempo, energia e a sua atenção naquilo que realmente importa. Descobrir por que você está aqui é a verdadeira liberdade da sua consciência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.